Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês nesse fim de semestre, né? Hoje a gente vai dar continuidade aqui à década de 80 e falar da segunda metade da década de 80. Vocês vão lembrar, né, que a gente vai passar por um processo de transição democrática com o fim do regime militar. A gente vai ter, né, o governo, que seria o governo Tancredo Neves, mas infelizmente ele ficou muito doente durante esse período, e quem assume vai ser o José Sarney. Então, o que acontece? Né? É um período particularmente interessante do ponto de vista é, das mudanças que o Brasil vai passar, tanto em termos institucionais, a gente vai ter a Constituição de 88 nesse período, como também é, em termos da própria conjuntura interna, da política interna, da correlação de forças. Na medida em que você tem uma transição, há também uma mudança de expectativas, né? Alguns, por exemplo, os trabalhadores vão acreditar, né, que é um momento adequado para que se busque de novo a recuperação do poder de compra perdido durante o período militar. Enfim, um cenário aberto de expectativas, embora a transição tenha sido muito gradual, muito negociada e aprovada pelos militares, né? A transição brasileira do fim da ditadura, ela foi uma transição muito suave, né? Muito negociada e teve o aval dos militares que ali estavam, né? Eles que também impuseram condições para o andamento desse processo. Por que isso é importante? Né? Porque, de fato, se você comparar com outros fins de ditadura, de fato, no qual você teve rupturas, né? Você teve processos muito mais transformadores, você também tem um cenário para mudanças institucionais um pouco maiores. Né? Parece que a ditadura acaba, né? O fim da ditadura mesmo no Brasil, parece que você tem o seu fim. Por outro lado, né, parece que no campo imediato ali não mudou muita coisa, né? Não mudou, não foi de certo modo algo tão impactante como imediatamente ali aparecia, até porque no fim da ditadura já havia o relaxamento de muitas coisas que se fazia, né? Como, por exemplo, os próprios atos institucionais mais severos. Nesse sentido, né, é um período de transição muito lento e que a gente não vai perceber esse fim da ditadura tanto como um processo de ruptura, ok? O Eduardo Costa Pinto, né, que vai ser uma das referências que a gente vai usar na aula de hoje, lá no capítulo 12 do livro Economia Brasileira de Getúlio Dilma, ele enfatiza bastante esse processo. Né? E é interessante a gente perceber, né, que essa aula de hoje, né, tem essa parte de uma alteração na dinâmica do próprio processo da sociedade brasileira, né, com o fim da ditadura, a volta da democracia. E exatamente o entorno otimista que vai ser gerado com essa nova possibilidade, com essa nova abertura, embora uma transição muito lenta, né? E nesse sentido, o que eu ia enfatizar é que a própria eleição do Tancredo e do José Sarney vão ser figuras, né, que não seriam total, embora críticas do regime militar, não seriam totalmente, não seria uma inflexão total na política econômica do regime. Né? Então, de algum modo, até na escolha de quem conduziria o Brasil no processo democrático, teve também um dedo dos militares ali para a condução desse processo de transição. Então, nesse sentido, né, a gente vai tratar de 3 temas na aula de hoje. Né? O primeiro é essa contextualização. A gente tem que falar da contextualização econômica, falar também do fim do governo Figueiredo. Por quê? Na medida em que boa parte dos problemas que a gente vai ter durante esse governo são dois: a crise da dívida externa e os problemas inflacionários, vão vir de uma longa trajetória que vai vir desde o gás do Figueiredo, dos choques do petróleo, do aumento da taxa de juros americana.
que vai ter um reflexo nesse período, né, na segunda metade da década de 80. E, por outro lado, né, essa contextualização também permite que a gente trabalhe essa grande transformação política que o Brasil vai passar durante esse período, que vai ser cristalizada, né? Claro que não imediatamente após o fim da ditadura, né? Em 85 a gente ainda não vai falar disso, mas em 88 a gente vai falar da Constituinte, da Constituição de 88, que aí sim a gente vai ter um rearranjo, né, nos moldes institucionais do Brasil. Principalmente na definição das prioridades, né, do processo, do que a gente quer como sociedade. Né? Mas vamos lá, né? Então, a gente vai falar do período do fim do regime militar e da transição democrática gradual que a gente vai tendo, né, na metade da década de 80. E desde os choques do petróleo, para a gente fazer essa contextualização, os países subdesenvolvidos eles tinham muitas dificuldades em equilibrar suas contas externas. Como vocês vão lembrar, né, na medida em que o endividamento externo aumentava, o que acontecia? Os países adotavam uma espécie de sistema Ponzi de financiamento, um sistema de pirâmide, no qual alguns empréstimos iam servindo para pagar os juros de outros empréstimos, de modo que a dívida só se escalava, né? E o serviço da dívida também elevava muito. O Figueiredo ele fez um acordo com o FMI e a gente passou a ter uma política econômica muito mais restritiva e monitorada. E nesse cenário, boa parte do legado que a gente vai receber do Figueiredo no período democrático vai ser justamente de taxas de juros elevadas e câmbio desvalorizado, que vai se traduzir para a economia brasileira num cenário recessivo e inflacionário, perfeito? Com esses ajustes econômicos, quem ficou mais insatisfeito no primeiro momento foi exatamente o empresariado. Por quê? A lucratividade cai muito e, por outro lado, a classe trabalhadora também vai demonstrar sua insatisfação com as greves no ABC Paulista, com as greves sindicais, né? Que dentro de um cenário democrático elas são permitidas, né? Embora vocês lembrem, né, na aula passada eu já comentei que no fim da ditadura você já tem um pouco mais de flexibilidade com relação a isso, mas de fato, com as greves operárias, você tem um aumento do poder de barganha dos trabalhadores. E como eu disse, né, é um cenário que está em aberto. Então faz muito sentido, né, que você volte à disputa pela recuperação do poder de compra, né, que você perdeu durante o período militar. A classe média e os empresários que apoiavam o regime passaram a defender a redemocratização, uma vez que o processo de acumulação acelerado estava interrompido. E aqui eu quero ler uma parte, né, do que o Eduardo Costa Pinto fala sobre esse período. Está lá na página 358, é o primeiro parágrafo. No momento em que o regime militar empresarial, né, é engraçado, ele faz sempre essa caracterização, ele não chama de regime só militar, regime militar empresarial. Claro que tem suas peculiaridades do conceito, né, gente? Via Estado desenvolvimentista, não conseguiu mais manter elevadas taxas de crescimento, muito menos arbitrar na luta pela apropriação da renda gerada no Brasil entre capitais estrangeiros e nacionais, entre os capitalistas e entre os empresários e os trabalhadores. Ocorreu sua deslegitimação como eixo de comando do regime. A queda do regime tornou-se inevitável. Entretanto, isso não aconteceu de forma abrupta, mas sim por meio da configuração de uma transição democrática, gradual e negociada entre os setores dominantes e tutelada pelos militares. E é justamente isso, né, que vai marcar o processo de fim da ditadura. É muito interessante vocês perceberem como, de fato, né, o Brasil ele vai ser marcado pela ausência de rupturas institucionais fortes, né,
boa parte dos processos que a gente faz parece que são todos feitos por meio de acordo. Muito pouco se utiliza de força e violência para essas transições, né, como ocorre em outros países da América Latina, né? Os processos, né, tanto a gente vai falar, né, de independência, os processos ditatoriais em outros países da América Latina vão ser processos muito mais intensos e de rupturas muito mais fortes. E, de fato, a gente fala que a ditadura acaba, mas boa parte da política econômica ela vai seguir um certo sentido que já se apresentava ali como tendência, principalmente após os acordos do Figueiredo com o FMI. Né? A nossa política econômica ela vai seguir naquela direção restritiva, né? E principalmente agora a gente vai ter uma preocupação maior com a restrição externa, com a crise da dívida externa e com a inflação. Então, o que acontece, né? A gente vai parar agora de falar daqueles planos de desenvolvimento que a gente teve, né? A gente lembra de tantos planos que a gente pensou para o Brasil, né? Lá, plano SALT, plano de metas, plano nacional de desenvolvimento, e, enfim, dos diversos planos que a gente viu, né, nas aulas passadas, o período desenvolvimentista, pensem, né, que, de fato, o que a gente vai ver agora vai ser um abandono dessas ideias de planos de desenvolvimento e uma ênfase maior na estabilidade macroeconômica, né, principalmente das variáveis inflacionárias e da dívida externa. Então, agora, o que a gente tem que falar? De como surge essa crise da dívida externa, né? Que vai estar associada aos processos econômicos do final da década de 70 e do começo da década de 80, e também explicar como é que a gente adotou uma política de combate à inflação. Né? Então, o que acontece? Né? Vocês vão lembrar lá para a gente contextualizar a crise da dívida externa, vocês vão lembrar das aulas passadas, das duas últimas aulas do Geisel e do Figueiredo. O ciclo de juros elevados por parte dos Estados Unidos e os fluxos de capitais dos países subdesenvolvidos, né, os países latino-americanos para os Estados Unidos, criaram um novo cenário de condições para o mercado mundial em termos de financiamento e crédito. Né? O Brasil ele começa a passar muito aperto para conseguir se financiar. Né? Você vai ter uma redução drástica de investimentos estrangeiros no Brasil por conta dessa política americana da metade da década de 80 e principalmente uma deterioração dos termos de troca dos países subdesenvolvidos com os países desenvolvidos por conta da necessidade de constantes processos de desvalorização cambial devido a esses fluxos de capital, de fluxos de investimento estrangeiro que não estão mais vindo para o Brasil e o que tem aqui saindo do Brasil. Vocês vão lembrar também, né, um fato importante nesse período, vai ser a moratória do México de 82. Não é? O México ele vai decretar que não pagará a dívida, só que o México tinha condições, pelo menos no papel, superiores à do Brasil. Então o Brasil foi correndo conversar com o FMI para ver sua situação, para que não entre, né, na mesma lógica da crise que o México passou. E o que acontece? Né? O caso brasileiro era tão trágico, né, que dos 67 bilhões de dólares acumulados de superávit durante o governo Sarney, 70% era para juros da dívida. Então vocês conseguem imaginar, né, que desses 67 bilhões de dólares que nós tínhamos de superávit, 70%, né, quase 3/4, né, desse recurso ia efetivamente para pagamento de serviço de dívida. Né? E o que acontece? Né? A gente vai separar a crise da dívida em dois momentos. O primeiro momento, né, o triênio 85-87, e o segundo período, o biênio 88-89. No primeiro período, a gente vai ter um superávit da balança comercial
ou seja, os nossos ganhos com as exportações, menor que o déficit da conta de serviços. E aí você tem uma redução das reservas brasileiras. Esse período vai ser o período de maiores dificuldades. E o período do biênio 88-89, você vai ter um superávit da balança comercial maior que o déficit da conta de serviços, ampliando as reservas. Desse modo, você tem um pagamento quase integral dos juros que estavam atrasados e começa a desacelerar o crescimento da dívida externa. E é aí que você vai resolver, né, ainda que parcialmente, o problema da crise da dívida externa no finalzinho do governo do Sarney. Quais foram as medidas, né, adotadas nesse período? O Banco Central ele vai criar os depósitos registrados em moeda estrangeira, os DRME. O que acontece? Né? Qual que é a lógica do depósito registrado em moeda estrangeira? Imaginem só que vocês vão ter uma dívida. Vocês pegaram um empréstimo com um banco internacional, né? Vamos supor aqui o Citibank, né? Vamos falar assim, né? O Citibank é um banco que já teve aqui no Brasil. Né? Aí vocês têm que pagar em dezembro de 2022, né? $1.000 para esse banco. Só que aí, o que acontece? Imaginem só que vocês têm uma previsão de que a taxa de câmbio para dezembro de 2022 seja de R$10 para $1. Ou seja, considerando hoje, né, o dia de hoje, que vocês sabem que a taxa de câmbio está por volta de 4,80, 4,90, né, deu uma puxadinha de novo esses dias. O que acontece? Vocês estão estimando lá na frente que sua dívida vai crescer muito em reais, né, ou em moeda corrente. No caso aqui era o Cruzeiro. Então, o que a gente vai fazer? Para evitar as variações cambiais que a gente vai ter desse período, né, que a gente espera que chegue a R$10 lá no fim do ano, em dezembro, a gente vai fazer o seguinte, olha, Banco Central, eu vou antecipar o pagamento da minha dívida com essa taxa de câmbio de hoje. O Banco Central, opa, beleza, obrigado. Ele recebe esse dinheiro, mas ele não liquida a dívida que vai vencer em dezembro. A dívida que vai vencer em dezembro, o Banco Central vai pagar em dezembro. Então, essa taxa que vai crescer de 5 para 10, por exemplo, na nossa expectativa, quem vai pagar o crescimento da variação cambial vai ser o Banco Central e não o empresário que contraiu aquele empréstimo. Bom, mas poxa, para o empresário isso parece ótimo, né? Dado o cenário da variação cambial. Por outro lado, para o governo, para o Banco Central, você cria alguma forma de liquidez no curto prazo também, né? Você tem mais recursos e você pode organizar esses recursos. Mas a gente não pode deixar de reconhecer aqui que, de fato, o risco das variações cambiais que o empresário privado passava, né, ou o banco privado, vai ser socializado com o Estado. Né? O ônus da crise dos empresários e dos banqueiros era socializado com o Estado. E assim, né, o Banco Central ele acumulava essa série de dívidas privadas, que ele recebia os pagamentos antecipados com taxas de câmbio menos desvalorizadas, e aí ele tinha depois um volume de dívida que tinha sido transferido para ele com bancos internacionais que ele podia negociar. Né? E dessa forma, a dívida privada ela acabava sendo, de algum modo, estatizada. E assim, você tem, de fato, um processo de socialização da dívida privada, né, que vai passar a compor a dívida pública. Outra iniciativa, né, tomada aumento dos subsídios e isenções fiscais para empresas,
reduzindo a receita tributária. E terceiro, você vai ter o reajuste abaixo da inflação para bens e serviços de empresas públicas. E aí é que você vai ter uma situação muito complicada. Por quê? De fato, com essas políticas, você socializando, colocando o Estado na conta para resolver esses, principalmente para manter a lucratividade do setor privado e a segurança do setor privado, você vai ter uma reversão fiscal do superávit para déficit, carga elevada com pagamentos de juros, com preservação dos lucros e patrimônio do setor privado. E é nesse momento que a gente vai falar do fim da capacidade do Estado de manter o pacto desenvolvimentista e a aceleração da inflação. O Eduardo Costa Pinto, lá na página, deixa eu pegar aqui. Aqui, lá na página 372, ele diz o seguinte, né? Em linhas gerais, a forma do ajuste exportador brasileiro na década de 80, por um lado, possibilitou a reestruturação corrente e patrimonial das grandes empresas industriais e bancárias, e, por outro lado, provocou enormes desequilíbrios fiscais e financeiros do setor público. Ao final do governo Sarney, o déficit operacional alcançou 6,9%, evidenciando a incapacidade do Estado, com seu fundo público, de coordenar as demandas. E aqui ele vai elencar 6 demandas. Prestem atenção nessas 6 demandas. Os interesses externos, ou seja, as transferências de recursos para o exterior. Segundo, os segmentos dominantes, sobretudo os segmentos financeiros, que passaram a ter papel importante na rolagem da dívida pública, que teve seus prazos de investimento extremamente reduzidos com o problema da inflação. Terceiro, incapacidade de atender às demandas dos trabalhadores com o aumento do poder sindical. Incapacidade de atender às demandas dos interesses regionais, de estados e municípios, dos movimentos sociais e dos compromissos sociais assumidos, sobretudo com a promulgação da nova Constituição de 88. E, por fim, a dificuldade em coordenar as demandas das estratégias de desenvolvimento ainda em vigência. Ou seja, equalizar todos esses interesses era impossível naquela conjuntura de enormes transferências de excedentes para o exterior. Os interesses externos foram preservados da mesma forma que os lucros e o patrimônio do setor privado. No entanto, teve como contrapartida a crise fiscal e financeira do setor público e de suas empresas estatais, que desmontou a capacidade estatal de manter o pacto desenvolvimentista e a enorme aceleração da inflação. Cirúrgico, né? O Eduardo Costa Pinto é cirúrgico aqui, em reconhecer que boa parte do que a gente está falando da crise da década de 80, de fato, é uma luta em torno do processo de preservação da lucratividade daqueles fluxos externos que a gente tinha e do nosso capital nacional, dos empresários, dos banqueiros. Na incapacidade de conciliar tantas variáveis, tantos fatores agora com demandas cada vez maiores, diante de um cenário de serviço da dívida elevado, crise da dívida externa, aquela condição de Estado desenvolvimentista agora vai ser efetivamente rompida. E é engraçado como você vai perceber que, diante do rompimento com o Estado desenvolvimentista, os capitais eles têm que buscar novos espaços, novos lugares para entrar. E é a partir daí que, na década de 90, nós vamos entrar numa dinâmica de privatizações, de tentar encontrar dentro dos espaços do Estado capacidades de tornar aquele capital cada vez mais privado, né? A privatização nada mais é do que pegar algo
que era público, e passar para as mãos do meio privado. E por que isso faz sentido, né? Por que isso vai ser um objetivo a ser buscado? Porque na medida em que você tem capacidades de gerar riqueza com aquilo que já foi produzido pelo Estado, né, o capital ele não vai precisar de trazer novos recursos, de trazer novas fontes de financiamento para criar projetos, uma vez que você já tem um capital em andamento, capital público ali em andamento, e basta só coordená-lo, né? E é isso que vai acontecer, principalmente em momentos de crise. O capital não vai ter para onde, né? Ele vai olhar para os setores e vai falar: poxa, não tem para onde eu ir. Então eu vou reivindicar às mãos do Estado, né, que solte umas das suas empresas para que aí sim eu tenha um novo local para alocar meus fluxos de capitais. E assim, né, a gente já vai vendo como a dinâmica do neoliberalismo ela já vai se apresentando como uma tendência desde aqui, né? Desde aqui não, né? Desde o governo Figueiredo. Então vamos passar para o debate sobre a inflação. Agora o assunto a gente vai mudar. Por quê? A coisa vai mudar com a preocupação em tentar resolver o problema da inflação, e aí vão surgir diagnósticos diferentes sobre o processo inflacionário e também os planos, né, de estabilização monetária, de controle da inflação, que vão seguir uma certa tendência, né, de tentativa e erro até o plano real. Então a gente vai falar aqui de um longo período, né, no qual a gente vai passar pelo plano cruzado, vai passar pelo plano Brescia 87, plano Verão 89, a gente vai ter depois a eleição do Collor, vai ter o plano Collor, né? Vamos ter, que também vai ser uma medida de combate à inflação. Enfim, a gente vai ter depois o plano real, e aí a gente vai, depois, né, das tentativas de vários processos de combate, de planos para combater a inflação, a gente vai chegar num plano que, de algum modo, vai controlar o processo inflacionário, contudo, vai ter um custo social também muito grande. Mas isso é assunto para as próximas aulas, né? Não vamos nos antecipar. Então, o que acontece, né? Vamos lá. No Economia Brasileira de Getúlio Dilma, vocês vão ver isso com muita clareza, né? Olha, existe um debate sobre a inflação brasileira na década de 80. A impotência das políticas monetária e fiscal praticadas na primeira metade da década de 80 potencializou uma determinada ideia de que a correção monetária iniciada no PAEG dificultaria o combate à inflação. O que acontece, né? Quando você tem dentro da estrutura, tanto dos pagamentos de juros, quanto nos pagamentos de salários, quanto nos pagamentos de transações comerciais em geral, um indicador de correção monetária, você começa a pensar, olha, se todo mês a gente percebe que vai ter uma correção monetária em cima dos processos que a gente avalia, você vai ter, de algum modo, uma certa inflação, uma certa correção inflacionária automática todo mês, todo ano. Olha, se você sabe que todo ano vai ter uma determinada correção monetária, você já espera que aquilo seja, de algum modo, um componente da inflação anual. E assim, né, se começa a discutir a ideia, principalmente nessa primeira metade da década de 80, sobre como desindexar a economia. A questão era como. Né? Todo mundo meio que concordava que tinha que desindexar, eliminar esses mecanismos de correção automática da moeda, correção inflacionária.
E a discussão sobre o método para fazer envolvia 4 principais propostas para desindexação dentro do projeto, de diferentes projetos de diferentes escolas. Né? A gente vai ter 4 propostas, né, no debate. A primeira proposta é a do Pacto Social, que vai estar associada principalmente à Unicamp. A segunda proposta é a do choque ortodoxo, associada à Fundação Getúlio Vargas do Rio. E você vai ter 2 propostas da PUC-Rio. Né? Uma proposta associada ao Francisco Lopes, do choque heterodoxo. E, em quarto lugar, a proposta da reforma monetária de André Lara Rezende e Pércio Arida. Todas essas figuras que a gente vai falar aqui vão estar associadas, de fato, né, não necessariamente a esse plano, mas também a outros, né, de algum modo, esse primeiro plano que a gente vai falar, né, mas de algum modo essas interpretações vão seguir, né, ao longo de toda a década de 80 e no comecinho da década de 90 também. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, o que é a corrente do Pacto Social, né, da Unicamp? Os economistas do Pacto Social defendiam que a inflação resultaria de uma disputa entre os diversos setores da sociedade por uma participação maior na renda nacional. Para eles, o combate à inflação se daria pela coordenação dos agentes em não aumentar seus preços por determinado período de tempo. Qual que é a lógica, né? Olha, inflação é apropriação de riqueza. Então, se a gente consegue organizar o modo como a riqueza de um é apropriada pela do outro, por exemplo, contendo reajustes, a gente consegue, com base num pacto social, coordenar o controle dessas correções monetárias, perfeito? Resolvendo assim o problema do componente inercial da inflação. A teoria do choque ortodoxo da FGV vai dizer, né, como sempre, né, é um discurso que parece que não muda até hoje, são os mesmos rapazes, né, que vão lá na Globo News, no jornal da CNN, para falar que o problema inflacionário é o excesso do gasto público, né? E assim, o choque ortodoxo seria, né, o combate da inflação por meio de severos cortes de gastos, aumento de receitas e tributos, cortes brutos de emissão monetária e de títulos da dívida, desindexação da economia e liberação total dos preços. Evidentemente que um tipo de medida como essa é claro que você tem que avaliar, de algum modo, comparado principalmente ao Pacto Social, as repercussões que a gente vai ter em torno disso. Né? Você tentar fazer uma sangria na economia vai afetar outras variáveis, é claro. E pensem bem, né? A gente está num processo de transição democrática. Esse tipo de choque ortodoxo, evidentemente, poderia, né, causar ainda mais turbulências diante dos processos. A principal consequência disso vai ser uma recessão absurda, né, na medida em que você não só reduz o gasto público, mas tenta, na marra, controlar esse processo inflacionário com muita violência, né, com um choque muito agressivo. E na medida em que a gente pudesse, dentro, né, de um cenário de democratização, viver uma experiência recessiva muito mais intensa, com certeza a gente teria frustrações ainda maiores sobre as expectativas desse período democrático. A frustração vai ser certa, né? É claro que o governo Sarney ele não chegou a entregar boa parte das expectativas que se tinha com ele, né? Mas, de todo modo,
um choque ortodoxo seria algo muito severo para um período de transição. E agora a gente vai falar da turma da PUC-Rio, né, do choque heterodoxo e da reforma monetária. O que acontece, né? Os economistas do choque heterodoxo e os da reforma monetária vão integrar a PUC-Rio. As propostas defendidas por ambos vão se basear em estudos econométricos que indicavam dois fatos estilizados, com base em econometria, né? Eles vão chegar a duas conclusões muito grandes sobre o processo inflacionário. Primeiro, o componente da realimentação pela inflação passada, ou seja, o componente inercial da inflação, era a principal causa da inflação do ponto de vista estático. E segundo ponto, a influência sobre a inflação de variações no hiato do produto, componente da curva de Phillips da inflação, era muito pequena. E aí, a diferença entre os economistas do choque heterodoxo e os da reforma monetária consistia em que, para os primeiros, né, para os defensores do choque heterodoxo, o problema da inflação seria resolvido através do congelamento de preços. Já para os economistas, para o André Lara Rezende, para o Pércio Arida, o congelamento engessava a economia, eliminando o mecanismo de autorregulação dos mercados via preços e causando, assim, distorções alocativas. A diferença, então, gente, entre o choque heterodoxo e a reforma monetária é que um defende o congelamento de preços e o outro não. Essa proposta da reforma monetária do André Lara Rezende e do Pércio Arida ficou conhecido como proposta Larida, né? Juntando Lara e Pércio Arida, né? E Arida, que vai ser base para o Plano Real. Bom, então, entendendo essa situação, o que foi feito na prática, né, diante dessas diferentes interpretações para o processo inflacionário? Agora vamos falar do plano cruzado, que foi o que foi feito na prática. Né? Teoria era aquilo, essas diferentes teorias que influenciaram as possibilidades de execução dos planos que a gente tinha em mente para a economia brasileira no período. E agora vamos falar do plano cruzado. Em primeiro lugar, né, qual que é o contexto do plano cruzado? O Francisco Dornelles, que era um monetarista ortodoxo, estava no Ministério da Fazenda, adotou um pacote de redução dos gastos, elevação da taxa de juros, lançamento de títulos públicos de enorme rentabilidade e renegociação da dívida externa. No combate à inflação, ele adotou uma espécie de semi-congelamento com correções monetárias e cambiais pela média dos últimos meses, além de tabelamento dos produtos da cesta básica e dos preços do varejo. Nesse período do Dornelles, a inflação retoma mais forte do que principalmente quando você tinha uma certa flexibilização nesse semicongelamento. Né? Imaginem congelamento, processo de congelamento, né? Você deixa, sei lá, o brócolis congelado ali no seu congelador. Aí você faz um semi-congelamento, no momento que você tira, né, ele começa a derreter. E a mesma coisa acontecia durante a gestão Dornelles. Toda vez que você afrouxava um pouco o congelamento, você vinha e levava um soco da inflação. Por outro lado, né, você vai ter a deterioração das contas públicas, com o pagamento de juros internos e a piora das contas das empresas estatais. O Dornelles vai pedir demissão e quem vai assumir vai ser o Dilson Funaro, que vai aderir às ideias do choque heterodoxo, né, do congelamento de preços, sob a promessa de estabilizar a inflação, mantendo o crescimento econômico. Em outras palavras, né, na medida em que o Dornelles começou efetivamente a fazer medidas mais ortodoxas, se percebe que a situação não melhora
e que se a gente continuasse naquele ritmo, naquela tendência de adotar medidas ortodoxas para combater a inflação, muito provavelmente a gente teria que lidar com um grande período de processo de baixo crescimento ou até de recessão. Então, os heterodoxos vão surgir, né, nesse contexto como alternativa na política monetária e na política de combate à inflação, como uma possibilidade de tentar fazer ao mesmo tempo o controle da inflação, mantendo a atividade econômica. É claro que é uma tarefa dificílima, né, gente? Então vamos lá, né? O Plano Cruzado de 86, de fevereiro de 1986. Reforma monetária e congelamento. Primeira coisa, né? Vamos cortar 3 zeros do cruzado, do cruzeiro, e criar, né, 1.000 cruzeiros equivalentes a um cruzado, sendo esse um novo padrão monetário nacional, visando criar a nova imagem para uma moeda, né, e permitir a intervenção nos contratos. Congelamento de preços, né, a partir de 28 de fevereiro de 86, para o controle de preços foi criada a SUNAB. E também o congelamento da taxa de câmbio, que ficou fixa, igual à vigente no dia anterior ao plano. Então, essa foi a primeira medida de reforma monetária e de congelamento. Pelo lado da desindexação da economia, você vai ter a extinção das ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro. As ORTN, elas tinham um componente de correção inflacionária dentro delas, né? Então, de correção monetária. E aí você tira a parte reajustável, você tira a necessidade de correção monetária e substitui pelas OTN, cujos valores ficariam congelados por um ano. E você tinha também a tablita, né, que ia ajudar muito na desindexação da economia, desvalorizando diariamente, em relação ao cruzado, todas as operações financeiras que continuavam a ser escritas em cruzeiro. Ela convertia os valores em cruzeiros para cruzados a uma taxa de 0,45% ao dia, que era a média da inflação diária entre dezembro de 85 e fevereiro de 86. Ou seja, gente, pensem bem, né? Às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Dentro de um processo de inserir uma nova moeda, você tem que ter um período de transição, né? As moedas, elas não vão simplesmente ir desaparecendo da conta das pessoas, né? Ou do bolso das pessoas. Desse modo, esse período de ajuste, você vai ter a destruição da moeda, que sofria o processo inflacionário, e a tentativa de implementar essa moeda nova, que é o cruzado, num contexto, né, no qual a gente tenta apagar aquela memória inflacionária que a gente tinha da outra moeda, do cruzeiro. E com relação aos índices de preços e cadernetas de poupança, você teve um deslocamento do período de apuração do índice de preços ao consumidor, que passou de ser IPCA para IPC, com o objetivo de eliminar a contaminação do índice pela inflação de fevereiro. As cadernetas de poupança, que passaram a ter rendimentos trimestrais, com a finalidade de combater a ilusão monetária, né? A queda de rendimento nominal e a despoupança. Na política salarial, os salários em cruzados deveriam ser calculados pela média dos últimos 6 meses, ou seja, do período de setembro de 85 a fevereiro de 86, em valores correntes. Você teve um abono, né, um aumento de 8% para todos os salários e de 16% para o salário mínimo. E aí você cria um mecanismo interessantíssimo, que é o mecanismo de gatilho salarial. O que acontece? Toda vez que a inflação bater 20%, olha só, no período demorou, vamos supor, 3 meses para bater 20%. Você tem um novo reajuste salarial. Demorou um ano para você bater 20%. Bateu 20%, novo reajuste salarial. Isso é um gatilho, ou seja, você tem um mecanismo no qual automaticamente você vai corrigir
os salários. E esse mecanismo só se ativa quando a inflação bate 20%, independente do tempo que demore para bater esses 20%. Perfeito? Então vamos passar os resultados do plano cruzado. Você teve uma considerável redução da inflação no início do plano, principalmente pela adesão popular ao congelamento e ao aumento do consumo via abonos salariais. Você reduz a ilusão monetária, reduz o imposto inflacionário e você vê uma recuperação do crédito. Porém, o congelamento de tarifas e a elevação da despesa com folha de pagamentos resultou em piora da situação fiscal. Em 23 de julho de 86, o governo vai lançar o Cruzadinho. Tal plano consistia num pacote fiscal para desaquecer o consumo e financiar um plano de investimentos em infraestrutura e metas sociais. Esse plano criava um sistema de empréstimos compulsórios para a compra de gasolina e automóveis, que seria devolvido em 36 meses. E na esteira das medidas do Plano Cruzado, você vai ter também o Plano Cruzado 2, que era um novo pacote fiscal que buscava elevar a arrecadação em 4% do PIB. Para isso, houve um aumento de impostos indiretos para automóveis, cigarros e bebidas, e tinha como objetivo aumentar o preço dos bens finais, evitando repasses ao longo da cadeia produtiva. Teve também, junto a esse plano, reajustes na tarifa de energia elétrica, telefones e serviços postais. Então, o que acontece? Realmente, uma das coisas que vocês vão perceber que vai ser feito logo após a implementação do Plano Cruzado vai ser uma série de medidas para tentar manter, de alguma forma, uma certa reverter a tendência da piora da situação fiscal. Né? Cruzadinho, Cruzado 2. Vai tentar atuar nesse sentido, além de perceber que o consumo também fica muito aquecido durante o período por conta dos abonos salariais, né? Principalmente para o setor público. Então, vamos lá. Né? Quais são as análises e controvérsias sobre o Plano Cruzado? Bom, primeiro, né, tem um debate muito grande em torno do que era puramente inercial dentro da inflação brasileira da década de 80. Né? Boa parte do diagnóstico de que a inflação era inercial é equivocado, né? Porque a inflação já se acelerava antes do plano. Os abonos salariais do Plano Cruzado contribuíram muito para reforçar a explosão de consumo que ocorre após a estabilização. A condução das políticas fiscal e monetária foi muito frouxa, o que poderia ter evitado esse aquecimento excessivo da demanda. O congelamento durou demais, né? Era previsto que, inicialmente, você teria o congelamento por 3 meses e acabou sendo 11 meses. Né? Diferentemente dos salários, os preços foram congelados em seus níveis correntes e não médios, introduzindo distorções de preços relativos. Esse é um ponto que eu acho importantíssimo falar, né? Porque o que acontece? Quando você faz um congelamento de preços num instante T do tempo, pode ser que um preço tenha se ajustado antes e um preço que estava muito defasado e se ajustar no dia seguinte ao congelamento. Então, os preços estavam distorcidos. Né? Essa distorção de preços relativos começou a ser um problema. O gatilho salarial reintroduziu e agravou a questão da indexação dos preços. Ou seja, o gatilho salarial ele acabou sendo uma medida também de indexação. Né? A gente queria desindexar a economia e o gatilho acabou indexando. A economia informal ficou fora do congelamento, o que contribuiu para o desalinhamento dos preços relativos.
Outro ponto de debate, de controvérsia. A manutenção do câmbio fixo de fevereiro até novembro, somado ao crescimento da demanda, causou uma piora muito grande das contas externas, em 86, e a existência de uma defasagem nos preços públicos no momento do congelamento piorou a situação fiscal do governo. Lembrem-se da tendência que a gente vai falar durante esse período, de que o governo ele vai diminuir, né, os reajustes de boa parte dos serviços e das empresas públicas, e a gente vai ter uma grande deterioração, né, das empresas públicas nesse período. Vamos falar então do plano Bresser e do plano Verão brevemente, né, só para a gente partir para o encerramento dessa aula, perfeito? Em 87, o Bresser vai se tornar o ministro da Fazenda e vai tentar promover um choque deflacionário, evitando os erros do Plano Cruzado. Quais são os erros do Plano Cruzado na visão do Bresser? Excesso de demanda, né? Ele aqueceu muito a demanda com o gatilho, né? E a política de abonos salariais, e duração excessiva do congelamento de preços. Você teve, então, na gestão Bresser, uma política monetária e fiscal mais restritiva, congelamento curto dos preços por 3 meses e política de desvalorização cambial. Você teve uma popularidade muito grande das medidas contracionistas do Bresser, né? Ele vai ficar de junho até dezembro no Ministério, quando saem os resultados fracassados do congelamento de preços. Em 88, o Maílson da Nóbrega vai assumir, tentando, né, revisar aquelas medidas ortodoxas que a gente tinha no combate à inflação. Vai ter uma reforma monetária que vai criar o cruzado novo na paridade de 1.000 para 1, não conseguindo também resolver o problema da inflação. E aí o grande debate sobre a segunda metade da década de 80 poxa, por que essa quantidade, essa penca de planos de combate à inflação não funcionaram? Bom, eu vou levantar 5 questões aqui, gente. E aí, a partir dessas 5 questões, eu quero que vocês reflitam, discutam entre vocês sobre esse tema, né? Sobre o processo inflacionário da década de 80. Né? Primeiro, né, a gente tem as pressões por salários com o fim da repressão da ditadura no mercado formal de trabalho. Vocês vão lembrar que a gente teve uma grande deterioração do poder de compra da classe trabalhadora durante o período militar. É natural que a gente viva um processo inflacionário diante da barganha salarial com as greves, com a luta com a luta pelo trabalhador por maiores salários no período democrático. Desse modo, isso é um indicativo que poderia falar que realmente não tinha condição para o plano, independente de qual seja, né, funcionar de uma forma muito efetiva diante dessa disputa. Em segundo lugar, né, a gente tem a pressão pela manutenção dos lucros, que se converteu em aumento da dívida pública. Aquele mecanismo que a gente utilizou para combater a crise da dívida externa, ele é um mecanismo de aumentar o ônus do serviço público, do setor público, aumentar a dívida pública em favor, né, de manter a lucratividade do setor privado. Então, assim, às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente fica olhando para o setor público com cara feia, com essa dívida pública horrorosa, sem esquecer que boa parte dessa dívida pública, na verdade, tem como origem as próprias tentativas de manter a lucratividade do setor privado. Terceiro ponto, a incapacidade do Estado em coordenar políticas desenvolvimentistas devido ao alto endividamento e falta de projetos nacionais. Essa é uma questão, né? Como é que você vai falar de estabilização
sem estar articulado a um projeto de desenvolvimento. Isso vai ser o novo normal, né? Infelizmente. Mas, poxa, a gente está passando por um grande processo de transformação na economia brasileira. A gente vai abandonar por completo toda a nossa noção de plano de desenvolvimento, de projetos de desenvolvimento, e desse modo, por mais que você combata a inflação, você não tem perspectivas do ponto de vista do planejamento que, de fato, façam com que, com o crescimento da economia e com outras possibilidades, a gente estabilize essa inflação diante de um contexto de efetivamente recuperação da atividade econômica. E aí está mais um ponto, então, de debate para vocês. Quarto ponto, é muito difícil você fazer um plano de estabilização funcionar num contexto no qual boa parte da renda nacional ia para o exterior por conta da restrição externa e da crise da dívida. Né? Poxa, é desumano, né? Se vocês olharem o quanto que a gente pagou de dívida, né? de dívida externa durante esse período, é uma conta absurda, né? Efetivamente. Né? Os juros elevadíssimos, a gente entrando em esquemas de pirâmide, né, para pagar essas dívidas, juros sobre juros, né, pegando uma dívida para pagar outra, efetivamente impraticável você ter um certo plano de estabilização funcionando em sua plenitude num contexto desses. E quinto lugar, né, o fortalecimento do capital bancário, que enriqueceu muito durante esse período com os títulos de públicas de taxas de juros elevadas. Nesse contexto, né, a gente já se prepara um pouco para o que vai vir, né, para o plano Collor, e para o que vai ser característico do neoliberalismo brasileiro. É importante a gente olhar para esse período, né, como um período também no qual o capital bancário vai começar a ditar muita coisa no Brasil. Né? A gente vai entrar num ciclo de juros elevadíssimos para a economia brasileira. Parece que até hoje, né, vai se manter boa parte dessa lógica de que o Brasil vai ser um país de juros reais elevadíssimos a partir dessa tendência que você tem no final da década de 80. E boa parte dos nossos problemas vai envolver justamente essa taxa de juros elevadas a partir de agora. Né? Mas, enfim, reflitam então sobre quais motivos vocês consideram importantes para que esses planos de estabilização monetária que a gente teve no Brasil não funcionassem. Né? Por que a gente não conseguiu combater a inflação na década de 80? É essa pergunta que eu deixo aqui para vocês. E então espero que tenham bons estudos. E na próxima aula a gente vai seguir falando do Collor, do plano Collor. E aí sim vocês vão ver efetivamente o que é um plano de estabilização não funcionar. Né? Se a gente pode falar de uma desgraça, foi exatamente, em termos de plano de estabilização, foi o plano Collor. Perfeito? Tenham bons estudos, sigam acompanhando as aulas. Nos vemos então na aula que vem. Um abraço para todos e até a próxima.